Olá, alunos do terceiro ano. Estamos dando continuidade ao nosso curso na modalidade à distância e hoje vamos estudar um pouco mais sobre os domínios arqueobactéria e eubactéria. Vejam, nós falamos nas aulas anteriores que esses dois domínios possuem uma característica muito importante em comum, que é a presença das células procariontes. Células procariontes são aquelas que não possuem núcleo. Essa característica une esses dois domínios, por isso, didaticamente, vamos estudar esses dois domínios juntos. Mas vamos ver algumas particularidades de cada domínio. Veja, as arqueobactérias é um grupo de procariontes que nós chamamos de primitivos. Por que a palavra primitivo? Se a gente imaginar no início da formação do planeta Terra, é exatamente as condições que esses organismos vivem atualmente no nosso planeta. É possível encontrar essas bactérias em temperaturas de até 100 graus Celsius, no fundo de oceanos, e elas vivem lá muito bem, inclusive na presença de ácido clorídrico. Essas bactérias são altamente resistentes e tem uma população considerável. Arqueobactérias também podem viver em ambientes muito salgados. São as chamadas halófitas. Essas bactérias vivem principalmente no Mar Morto. Outras bactérias do domínio arqueobactéria são as metanogênicas. Elas vivem em ambientes onde não existe presença de oxigênio. Acredita-se que no início da formação do planeta Terra, os primeiros organismos eram anaeróbicos, pois o oxigênio teria surgido somente depois do aparecimento da fotossíntese. Isso coloca as arqueobactérias em organismos primitivos. Essas bactérias vivem na ausência de oxigênio, são chamadas de anaeróbicas. Vivem principalmente em pântanos e também no intestino de herbívoros. Produzem um gás chamado de metano, CH4. Esse gás metano é um dos gases do efeito estufa, mas vamos deixar essa história para depois. O outro grupo, outro domínio de procariontes, chamados de eubactérias, são aquelas que vivem em temperatura ambiente, por isso chamamos de mesófilas. Essas bactérias são aquelas que podem causar doenças, como nós falamos aqui, a Escherichia coli, a Staphylococcus aureus, a Mycobacterium. Essas bactérias são divididas de acordo com a classificação de suas paredes celulares. Isso é importante não só para o diagnóstico, mas também para o estudo dessas bactérias. Existem bactérias que são altamente resistentes aos nossos antibióticos. Outras bactérias desse grupo são muito importantes para a sobrevivência do planeta, como as cianobactérias. É um grupo, como você está vendo, bastante diversificado. Mas nós vamos estudar as principais características. Em provas de Enem, em provas de vestibulares, é quase certo encontrar questões desse tipo. Por isso, fique atento. Anote em seu caderno a nossa explicação, faça os seus exercícios e tire dúvida no nosso canal. Uma estrutura bacteriana. Lembre-se, bactéria, dos dois domínios, arqueobactéria e eubactéria, são formadas por células procariontes. São aquelas células que o material genético está disperso no citoplasma, porque não existe uma membrana nuclear. As células bacterianas possuem um DNA na forma circular. Geralmente possuem apenas um cromossomo. Que é cromossomo mesmo? É como esses genes se organizam. Mas as bactérias têm uma outra particularidade. O DNA, vamos chamar aqui de cromossomal, não é a única informação presente nessas células, pois as bactérias também possuem o plasmídio. O plasmídio é importante para as bactérias transmitirem a resistência a antibióticos. É esse um ponto principal para a gente discutir aqui. O
avanço dos antibióticos, o surgimento dos antibióticos, foi muito importante para a civilização humana. Com o surgimento do primeiro antibiótico, a penicilina, várias vidas foram salvas. Disso nós não temos dúvidas. Só que a população começou a achar que o antibiótico era o remédio milagreiro. Qualquer infecção, ou pior, qualquer suspeita de infecção, já se fazia uso do antibiótico. As bactérias possuem uma alta capacidade de adaptação. Possuem mecanismos sofisticados, entre eles os plasmídios. Com essa estrutura, elas são capazes de transmitir a resistência bacteriana de um para outro. Por isso, o uso indiscriminado dos antibióticos nos últimos anos levou ao aparecimento de bactérias superresistentes, principalmente em ambientes hospitalares, levando a um número enorme de óbitos devido a infecções hospitalares. No Brasil, a venda de antibióticos atualmente tem sido feita apenas com receituário médico, para diminuir e controlar esse uso indiscriminado. Mas muita coisa foi feita no passado errada, e infelizmente hoje estamos colhendo esses erros. Espera-se no futuro que mais bactérias resistentes possam surgir. A ciência corre atrás, tentando desenvolver novos medicamentos, novas formas de ação, mas tudo isso demanda muito dinheiro e muito tempo. Estamos em uma corrida entre nós e as bactérias. Por isso, o uso indiscriminado de antibióticos deve ser totalmente banido. Os antibióticos devem ser considerados a nossa última cartada para vencer esses micro-organismos que são altamente patogênicos. As bactérias também possuem outros tipos de estrutura. Vamos falar sobre as fímbrias. As fímbrias podem ajudar na adesão ao hospedeiro. O que é adesão? A fixação. E assim facilitar a infecção da bactéria. Mas a bactéria possui uma outra estrutura, que é a cápsula. Nem todas têm essa estrutura. Mas a cápsula de algumas bactérias ajudam a elas a chegar ao seu sítio de ação, ao teu lugar onde elas vão sobreviver. Por exemplo, a bactéria que precisa atravessar o estômago vai encontrar um ambiente extremamente hostil. No nosso estômago, o pH pode chegar em torno de 2 a 3. É um pH extremamente ácido. Seria muito difícil um organismo passar por esse lugar, mas as bactérias encontraram um jeito. E esse jeito foi a presença de cápsula. Protege o seu material, diminui o seu metabolismo, possui a sua cápsula e consegue atravessar. Assim, elas conseguem chegar até o intestino. Lembrem-se, bactéria tem uma alta capacidade de adaptação. Outra questão da bactéria é que ela também possui membrana plasmática. A membrana plasmática está presente também nas células eucariontes. E ela controla a entrada e saída de substâncias. Mas em bactérias não existe mitocôndria. O que é a mitocôndria mesmo? A mitocôndria é a organela responsável pela transformação de energia. Em bactérias, essa mitocôndria está ausente. E a respiração celular, ou seja, a transformação de energia, acontece em regiões próximas à membrana plasmática, que nós chamamos de mesossomos. É nessas regiões que a bactéria faz esse processo. Mas existem bactérias que vivem na ausência de oxigênio, chamadas anaeróbicas, bactérias que vivem na presença de oxigênio, chamadas de aeróbicas, bactérias que vivem tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, chamadas de anaeróbicas facultativas, e ainda bactérias fermentadoras. É uma grande diversidade. Tudo isso facilita muito a adaptação e sobrevivência desses organismos. Tanto assim que eles são capazes de sobreviver a quase todo tipo de ecossistema que existe no planeta e até fora deles. Sim, bactérias foram levadas para o espaço e no espaço sobreviveram muito bem, até criar mecanismos novos para resistência. Bactérias também, como as células eucariontes, possuem citoplasma. No citoplasma nós encontramos o DNA,
os plasmídios, e uma outra estrutura também importante de bactéria, que são os ribossomos. Assim como em células eucariontes, os ribossomos são encarregados de fazer a síntese de proteína, formado de RNA ribossomal e proteínas, com algumas diferenças importantes das células eucariontes. O RNA ribossomal é o fruto de estudos da evolução. Lembre-se, nós falamos que é utilizado para confeccionar as árvores filogenéticas. Algumas bactérias também possuem uma estrutura chamada de flagelo. Esse flagelo é importante porque algumas bactérias conseguem se locomover. Sim, esse flagelo ajuda no movimento de algumas bactérias. Ao observar esse nosso desenho, nós vimos que as bactérias são uma célula bastante simples, mas são altamente adaptáveis. Bactérias constituem atualmente o maior número de seres. Só no nosso corpo temos mais bactérias do que células próprias nossas. São organismos altamente adaptáveis. Adaptação é sinônimo de evolução. Vamos continuar então falando um pouco mais sobre bactéria. Bactéria pode ter vários tipos de morfologia: bolinhas, cocos, flagelada, diplococos, espirilo, estafilococos, vibriões, streptococos, esporos. Toda essa morfologia é muito importante quando você está analisando a bactéria em microscópio. Às vezes, a própria morfologia pode ajudar na identificação, mas ela não é totalmente importante. Outras bactérias possuem uma característica que pode ajudar na diferenciação. É a parede celular. A parede celular de bactéria é muito particular de cada grupo. Ela oferece proteção da bactéria, mas existem umas diferenças bioquímicas na sua formação e no seu funcionamento, que ajudam na identificação e no tratamento. Vários tipos de antibióticos agem exatamente nesse lugar. Vamos conhecer um pouco desse princípio. Algumas bactérias possuem parede celular chamadas de gram-positivas. Essas paredes celulares, chamadas de gram-positivas e gram-negativas, são formadas de uma substância chamada de peptídeo-glicano. O peptídeo-glicano pode estar em altas concentrações, como no caso das gram-positivas, ou em baixas concentrações, como no caso das gram-negativas. Essa presença do peptídeo-glicano em altas concentrações nas gram-positivas e em baixas concentrações em gram-negativa permite a identificação dos dois grupos através da coloração de Christian-Gram. Assim, por meio de exame de laboratório, pode-se saber qual é o tipo de infecção que está se tratando, se é uma gram-negativa ou se é uma gram-positiva, ajudando na parte da escolha do antibiótico ideal. Lembrem-se, o antibiótico deve ser usado com forma racional. Se soubéssemos quais são a bactéria que está envolvida, poderemos ter um antibiótico mais específico e assim facilitar o tratamento e diminuir a resistência bacteriana, fato que é muito importante. Vejamos aqui então, vamos estudar um pouco mais sobre isso. A parede celular de gram-positiva e gram-negativa é formada principalmente pelo peptídeo-glicano, que nas gram-positivas estão em maior quantidade, formando uma camada muito espessa, e uma pouca quantidade de lipoproteína. O que são lipoproteínas mesmo? Proteínas associadas a lipídios, ou seja, gordura. Na parede celular de gram-negativa temos uma camada fina de peptídeo-glicano, e nesse caso temos muitas lipoproteínas, entre elas o LPS, lipopolissacarídeos. Essa constituição é muito importante. Como eu já falei anteriormente, a identificação de bactérias gram-positivas e gram-negativas ajuda muito na hora do tratamento. Para fazer a coloração de gram,
precisamos ter materiais adequados. Aqui está apenas uma forma de vocês olharem e entenderem como é feito isso em laboratório. É uma coloração rápida, simples e fácil de fazer, mas que ajuda muito no tratamento. Vamos então para a fisiologia bacteriana. As bactérias caracterizam-se pela função da nutrição autotrófica. O que é uma nutrição autotrófica? Algumas bactérias são capazes de fazer fotossíntese. Sim, lembrem-se que os cloroplastos são organelas que provavelmente fizeram uma simbiose com as células eucariontes e que num passado primitivo eram exatamente bactérias. Essa fotossíntese foi muito importante para o planeta Terra, pois, em nível bacteriano, foi responsável pela liberação do oxigênio na atmosfera, fazendo que assim contribuísse para o surgimento dos seres aeróbicos como nós. Bactérias também podem fazer um processo de quimiossíntese. Quimiossíntese é a produção de matéria orgânica, mas nesse caso sem a presença da energia solar. A fotossíntese também produz matéria orgânica, mas a energia proveniente para essa síntese vem do Sol. No caso da quimiossíntese, outros compostos são usados para finalizar com a produção de uma matéria orgânica, que vai então ser usada para a transferência de energia. A respiração bacteriana. Como nós falamos, bactéria pode ser aeróbica, anaeróbica e anaeróbica facultativa. As bactérias aeróbicas só sobrevivem na presença de oxigênio. Essas bactérias podem sobreviver em ambientes do ar atmosférico. Suas enzimas oxidativas de cadeia respiratória são um pouco semelhantes às dos eucariontes, mas elas não possuem mitocôndrias. E essa respiração é feita no interior dos mesossomos, que estão localizados nas membranas plasmáticas. Algumas bactérias são chamadas de anaeróbicas, que sobrevivem na total ausência de oxigênio. E elas podem transformar a energia por meio da fermentação. Durante o processo de fermentação, 4 moléculas de adenosina trifosfato são produzidas, 2 são consumidas e 2 são liberadas. Essas bactérias, então, têm uma capacidade bioquímica de transformação de energia um pouco menor do que as bactérias aeróbicas, que utilizam o oxigênio. Nesse caso, elas são capazes de liberar maiores quantidades de moléculas de energia do ATP. Mas não se enganem, pelo processo de fermentação, são altamente adaptáveis e estão vivendo no planeta por muito tempo. Existe também um grupo de bactérias que são as chamadas anaeróbicas facultativas. Podem viver na ausência ou na presença de oxigênio. E aí encontramos a famosa Escherichia coli, que vive em nosso intestino. Essa bactéria é altamente adaptável. Se tem oxigênio, tudo bem. Se não tem oxigênio, também está tudo bem. Elas podem fazer a respiração celular usando o oxigênio. Se não tiver oxigênio, passa para a respiração sem oxigênio e muitas vezes na fermentação. Vejam como as bactérias são organismos altamente adaptáveis. Vejam como a adaptação é sinal de evolução. Esses organismos são capazes de viver em quase todos os ecossistemas que encontramos no planeta. E como já foi falado aqui, quem sabe até fora do planeta. A reprodução bacteriana. Já falamos sobre isso também em aulas anteriores. Bactéria pode fazer a divisão binária, também chamada de bipartição ou cisparidade. É uma reprodução assexuada. É um tipo de reprodução que acontece quando não existe uma pressão seletiva. Quando a bactéria não está se sentindo, vamos imaginar, ameaçada.
Quando existe ação de um antibiótico ou ação do sistema imunológico, a bactéria pode fazer uma reprodução sexuada por meio da incorporação de fragmentos de DNA. Isso nós chamamos de transformação bacteriana. A bactéria pode ainda receber material genético através dos plasmídios e ainda usar a conjugação bacteriana. Por isso falamos anteriormente que descrever uma espécie de bactéria é bastante complicado. Existem dezenas e dezenas de cepas de E. coli, dezenas e dezenas de cepas de Staphylococcus aureus. Esses organismos altamente adaptáveis é uma grande interrogação ainda para o planeta Terra. Ainda existem outros tipos de reprodução. Um deles é a forma de modificação genética, que nós chamamos de transdução. Veja, processo em que o material genético de uma bactéria é transferido para outra bactéria com auxílio de um vírus, chamado de bacteriófago. Eu aposto que ninguém imaginou isso. Vamos ver aqui. Esse mecanismo usado como ferramenta para a engenharia genética. Veja, como é que é isso? Uma bactéria pode transmitir material genético através de um vírus, que é o bacteriófago. O bacteriófago é aqueles vírus que atacam bactérias. Em alguns casos, foi feita uma transferência de genes para esses vírus. Essa transferência de genes pode ser feita por meio de vetores. Vamos entender um pouco mais isso à frente. A produção de insulina em bactérias. Usando enzimas de restrição, o que são enzimas de restrição? São aquelas capazes de cortar segmentos de DNA específicos. Essas proteínas, modificadas por esses genes, foram transferidas para bactérias. E essas bactérias passaram a produzir essas proteínas. É o caso da insulina. A insulina, que é utilizada por vários pacientes diabéticos do tipo 1, é produzida dessa forma. Bactérias recebem o gene humano da insulina por meio desse processo. As enzimas de restrição cortam os genes das células pancreáticas, transferem para um plasmídio e esse material genético é inserido nas bactérias, que passam a produzir a insulina. Esse processo é chamado de engenharia genética. Vocês devem ter visto isso no ano passado. É apenas uma lembrança. Bactérias também podem produzir esporos. E isso é feito pela bactéria que causa o tétano e aquela que causa o botulismo. Vejamos. Bactérias formam esporos que suportam condições hostis de temperatura e escassez de água. Quando estamos fazendo uma conservação de alimento, isso pode ser um problema. Alimentos contaminados podem botar o risco de pessoas em contato com ele. Por isso, tomem cuidado com alimentos enlatados. Não levem latas estufadas, porque a bactéria pode estar presente ali. O esporo contamina o material, a bactéria depois se desenvolve e essas bactérias fazem o processo de fermentação. Durante o processo de fermentação, além da liberação da energia, também ocorre a liberação do dióxido de carbono, fazendo com que essas latas estufem. Fique atento a isso, porque o botulismo é uma doença muito séria. Não compre latas estufadas, não compre latas amassadas. Mantenha sempre o ambiente limpo. Quando for abrir essas latas, é legal dar uma lavadinha antes. Para evitar a contaminação com os poros, a indústria alimentícia possui mecanismos adequados. Mas é bom sempre se prevenir, porque pode acontecer uma contaminação. Esses esporos são altamente específicos, permitem a bactéria sobreviver em ambientes muito hostis. Fique de olho nisso. Finalmente, vamos chamar a atenção para mais uma questão de bactérias, ao uso de antibióticos. Não se esqueçam, antibiótico é a nossa última cartada.
Não imagine que antibiótico é um remédio para ser usado para prevenir infecções. Não imagine que o antibiótico pode ser usado de qualquer maneira por qualquer pessoa. O uso de antibiótico deve ser uma ferramenta muito cuidadosa. Só podemos usar o antibiótico quando tiver certeza que aquele antibiótico pode matar aquela bactéria. Por isso, os exames de laboratório para identificar as bactérias é de extrema importância, apesar de negligenciado. As bactérias resistentes estão cada dia mais presentes no nosso cotidiano, principalmente nos hospitais, causando uma série de óbitos. A chamada infecção hospitalar é o medo de muitos pacientes, principalmente aqueles que ficam internados por muito tempo e aqueles que estão passando por cirurgias e tratamentos de câncer. Vamos ter um uso consciente, apesar que no Brasil só existe venda de antibióticos por meio de receita médica. Converse com o seu médico. Veja se realmente você precisa usar um antibiótico. Lembre-se, guarde o seu maior tesouro, sua última cartada. Vamos aqui então, para finalizar, falar um pouco sobre a importância das bactérias. Nós usamos bactérias para fermentar leite, bactérias que são usadas para ajudar no nosso intestino. Nós usamos bactérias para fazer álcool, para fazer vinagre. Também, como nós falamos aqui, para fazer produção de insulina na bioengenharia. Produzimos também antibióticos com bactérias e são também bioindicadores em águas e rios. Notamos aqui que o domínio Arqueobactéria e o domínio Eubactéria possuem seres vivos muito específicos, seres vivos altamente adaptáveis, com estruturas altamente desenvolvidas. Evolução é sinal de adaptação. Os seres procariontes são seres altamente evoluídos, capazes de interagir, capazes de sobreviver em todos os ambientes da Terra. E quem sabe fora? Releia a nossa aula. Faça anotação nos seus cadernos, ouça nossas explicações novamente, discutam com seus amigos no nosso canal e qualquer dúvida também poste por lá. Espero que tenham gostado. Até a próxima.